O próximo assunto que a gente vai estar conversando é sobre benchmarking. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto? Não. Não. Novo? Totalmente novo? Completamente. Vamos lá, então, saber um pouco mais sobre esse camarada. O que é o benchmark, tá? O que ele fala que é? Ele é um processo contínuo, tudo levando em contrapartida, pessoal, o sentido da UC, que a UC ela é voltada para a qualidade, tá? Então, é um processo contínuo de uma investigação que fornece informações valiosas. Nossa, que informações valiosas será que são essas, não? Um longo processo de aprendizagem, um trabalho intensivo, consumo de tempo, requer disciplina, uma ferramenta viável a qualquer organização e aplicável a qualquer processo, certo? Alguém que está com computador e tem um celular fácil, conseguiria pesquisar na internet o que significa benchmarking? Pode ser eu. Isso aí, pensa pra gente. O primeiro que aparecer para você, você lê pra gente. Ver se faz um pouco mais de sentido do que essas palavras. Tá, espera só um minutinho. Achei aqui, professor. Show? É. Pode ler então, hein, João? É uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. Benchmarking vem de benchmark, que significa referência e é uma ferramenta de gestão que objetiva aprimorar processos, produtos e serviços, gerando mais lucro e produtividade. Alguém entendeu um pouco melhor que era benchmarking? Não. Não? Meire, você achou outra coisa? Não quer dizer que o seu está errado, viu, João? A gente vai fazer um compilado aqui das Não, informações. acabei não pesquisando. Calma aí, deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente aqui, peraí. Então, enquanto você está pesquisando, ô João, lê para mim até o primeiro ponto. Mas foi isso, professor. Primeiro ponto. Então, lê até... Vai além, até eu falar pra gente analisar. Tá, calma aí. Achei. Acho que tá mais fácil esse, eu não sei. É a continuação. Seja no mundo dos negócios, seja nos esportes, seja na produção cultural, a comparação é a base para a avaliação do valor daquilo que criamos ou fazemos. Ou seja, é algo quase natural. Quando entramos no universo da competição entre empresas, benchmarking é uma ferramenta valiosa que corresponde àquela questão que todos nós fazemos. Como estou me saindo em relação à concorrência. Quem pensa que o estudo das melhores práticas é algo que cabe às grandes corporações está enganado. Não importa o tamanho da sua companhia ou da agência, fazer benchmarking é fundamental. O feedback recebido sobre o que está funcionando ou não no mercado ajuda os executivos a tomarem melhores decisões a fim de melhorarem seus resultados e desenvolverem seus negócios. Enfim, se o seu objetivo for se tornar referência do seu setor ou simplesmente alcançar maiores rendimentos, essa prática é para você. Com o avanço do marketing digital e a mudança do ambiente de negócios para a esfera online, começou a se falar em uma nova categoria dessa avaliação, o chamado benchmarking digital. Aí, ele fala uns tópicos, sabe? Depois. Sim. Que é o que é benchmarking, por que ele é tão importante para empresas. Isso daí a gente vai estar vendo. É isso mesmo, João. Posso ler o que eu achei? Pode sim. Ó, eu não reparei muito bem no começo do que o João começou a ler, mas o que eu achei tá escrito aqui, ó. Processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas ou aperfeiçoa os seus próprios métodos. Exatamente. Juntando o que o João disse, o que a Meire disse, o que ele quis expressar para a gente? Qual que é a informação? Qual que é
a ideia que quis mostrar para a gente. Que é assim, ó, o do João falou muito de comparação. Comparar processos é um método de comparação de empresas do mesmo ramo. E o da Meire falou que é uma ferramenta gerencial que a empresa utiliza para análise, não é, Meire? Como que é o seu mesmo? Isso, avaliar os concorrentes para melhorar os seus próprios métodos. Exatamente. Então, o benchmarking não é o benchmarking, na verdade, não é uma ferramenta. Como assim, ó, um paralelo a ele. Um cliente chega para você e fala assim: olha, isso daqui, esse processo que está fazendo, eu não gostei disso, eu não gostei desse produto, o seu pedido demorou para entregar, é um processo, a mercadoria veio com defeito, é um processo. Então, o cliente vem e fala para a empresa o que tem que ser melhorado, ou uma ideia de melhoria, é um tipo de benchmark. Mas, quando se fala benchmark, não é de cliente para empresa, mas sim de empresa para empresa. Então, as empresas entre si, concorrentes, elas analisam um processo uma das outras. Mas vou deixar o concorrente entrar na minha empresa para fazer uma análise? Sim, é uma troca. Quando fala em troca, significa que ambas saem beneficiadas. Não é eu chego lá, pego a fórmula mágica da empresa, saio e me dei bem e a empresa se deu mal. É um processo que ambas descobrem o porquê, como que é feito aquele processo, ocorre o melhoramento, melhora o processo e melhora o que está acontecendo naquele momento. Então, se eu vai produção, antes produzia 5 peças por hora, agora produz 10 peças por hora, melhorou o processo. Mas como que funciona esse processo? Então, benchmarking é a comunicação, é a ideia, é a troca de informações sobre empresas. De preferência, né? Não preferência, mas geralmente elas são de ramos iguais. Vou comparar uma empresa do ramo de calçado com a mesma empresa do ramo de calçado. Mas não é através de relatórios que a empresa emite que faz esse benchmarking. É realmente quando profissionais de uma empresa vão até os profissionais da outra empresa e eles trocam aquela figurinha. Mas não é aquela figurinha assim, apenas um bate-papo. É uma coisa real, é uma reunião que vai trocar valores, dados, informações. Certo? E o benchmarking, ele é um processo contínuo. Continuamente você tem que buscar a empresa que pratica o benchmarking, procura outras empresas para realizar uma análise dessa empresa. Lógico, não podemos esquecer, mas a empresa não vai ficar, ela vai dar as informações assim de mão beijada, é uma troca, tá? Ela vai ganhar algo em troca também. É um processo contínuo, sempre a empresa tem que ir atrás de melhorar o seu processo. É uma investigação que fornece informações valiosas. Por que informações valiosas? Porque você vai conseguir do seu concorrente uma informação para melhorar o seu processo. Por isso que é informações valiosas, que tem validade, que tem valor. Isso vai melhorar o seu processo e, querendo ou não, melhorar, apresentar até mais resultado para a empresa. Ô, Flá, Oi. posso dar 2 exemplos para eles aí? Lógico, Dani. Então, em cima disso que o Flávio falou, teve uma época que as empresas japonesas, né, automobilísticas, elas acabavam não vendendo tanto os carros e elas não entendiam o porquê. E foi onde elas procuraram as empresas americanas e pediram, né, para, em cima do processo deles, analisar. Isso que é interessante, porque, como o Flávio falou, eles não vão copiar, né? Na verdade, quando a empresa abre as portas para a outra empresa do mesmo ramo analisar como é feito o processo, como é feito todo esse processo para a produção desse veículo, então ele não está. A outra empresa que pediu autorização para entrar, para conhecer,
ela não está copiando, né? Ela está, assim, analisando o que dentro da empresa dela está sendo feito diferente ou de uma outra forma e o que ela pode melhorar realmente, né? Então, aconteceu isso com as empresas automobilísticas japonesas. Elas procuraram as empresas americanas e eles abriram as portas e foi bem interessante. Tem vários cases sobre isso. E aí, daí ele dá um exemplo, assim, eu assisti um vídeo quase agora também, que dá um exemplo, assim, bem assim, banal. Por exemplo, a minha grama, ela não cresce, né? A minha grama tá lá, pequenininha, baixinha, e do meu vizinho a grama tá linda, tá verdinha. Então, o que meu vizinho tá fazendo de melhor do que eu? Então, eu posso conversar com ele, não ir lá ficar de butuca lá espionando e, ai, será que ele tá fazendo algo que eu não tô fazendo? E aí eu quero copiar, né? Geralmente a gente fala que é até antiético. Então, a gente procura saber as informações, né? Pedir o compartilhamento para a gente analisar o que está sendo feito de errado e trazer as melhorias. Então, só para complementar a explicação do Flávio aí, que está bem bacana. Isso. Também, pessoal, queria... negócio da grama. Não como eu disse, é uma troca, né? Não é só um que vai sair ganhando. Essa pessoa que vai passar a informação, talvez ela assim, nossa, mas eu vi que o seu solo é tão aerado, como que você faz para deixar o seu solo tão fofinho assim, mesmo que a grama não seja tão alta? Como funciona essa parte, essa ferramenta sua, né? Então, enquanto o que tem a grama alta passa a informação de como é feito o plantio, o cuidado para o que tem grama baixa, para ele melhorar o processo. O que tem a areia melhor, a areia macia, a areia mais aerada, explica para o outro, minha areia fica assim, assim, assim. Resumindo, é uma troca. Então, os dois saem ganhando, não é concorrentes, igual a Dani comentou. É isso, né, Dani? Dani? Ai, meu microfone não queria abrir. Ai, que raiva. Desculpa. Isso mesmo, Flá. É isso mesmo. Você complementou tudo. Depois, conforme você foi falando, aí a gente vai dando outros exemplos para eles, né? Mas vamos ver se eles entenderam, né, esses exemplos que a gente deu. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês entenderam? Ficou um pouco mais claro o que seria benchmarking? Ficou bem mais claro, sim. Sim, ficou claro. Deu para entender bem. Entendi. Então, maravilha. O que não podemos esquecer Sim, deu pra é um entender. processo. Deu? Ótimo. O que não podemos esquecer, pessoal, é uma coisa só. Não é fácil, tá? Trocar essas informações. Como até os ícones, né, os pontinhos que eu coloquei, que é para dar realmente destaque. É um processo contínuo. Você não pode falar assim, eu consegui a informação que eu queria e parar por ali. Evolução está aí, tecnologia está aí, tudo vai se modificando, melhorando, e você precisa continuar estudando, melhorando o seu processo. Então, o processo é contínuo. É uma investigação que fornece informações valiosas. Talvez aquilo lá que você sempre quis saber, agora com o benchmarking você consegue. É um processo de aprendizagem. Você precisa aprender como que é feito o processo do outro, colocar na prática, testar, errar, aprender, ver de novo. Então, é um processo de aprendizagem. Aprender muito para conseguir aplicar isso na sua empresa. É um trabalho intensivo, consome tempo, requer disciplina, precisa ter reuniões atrás de reuniões, tempo que você tem que ir lá na empresa, ver como que funciona, ver relatórios, ver valores, ver dados, disciplina, você não pode falar assim, isso aqui não tem importância, toda informação tem importância, tem que ter muito atenção aos detalhes, certo? É uma ferramenta viável, a qualquer organização é aplicável a qualquer processo, desde o processo de compra, venda, logística, eu quero saber o processo de pedido, eu quero saber o processo contábil, fiscal, financeiro, RH, qualquer processo, armazenagem do caminhão, carga e descarga do caminhão, processo do caminhão de viajar, ir e voltar, tudo que a gente já sabe que processo, a gente já viu nos outros tópicos anteriores, que processo é tudo aquilo que tem começo e fim, né?
Ele circula, começa e termina, começa e termina. Então, o processo ele pode ser o processo da empresa como total, como a empresa funciona, o processo de funcionamento da empresa, ou ela pode ser setorizada, focada a um determinado setor da empresa. E ele funciona a qualquer empresa, desde pequeno porte, as empresas pequenas, até as empresas de grande porte, certo? Empresas grandes multinacionais, certo? O benchmarking, ele tem uns princípios. Quais são os princípios do benchmarking? Reciprocidade, analogia, medição e validade. Alguém consegue me dizer o que significa reciprocidade? De igual para igual? De igual para igual. Uma boa. Quem mais poderia ajudar a gente a ampliar esse conceito? Agir da mesma maneira que o outro? Agir da maneira que o outro. Ele está vinculado à própria palavra, ao recíproco, né? Sim. Você é um bom profissional. Eu te acho um bom profissional. É recíproco. O que significa? Eu também te considero um bom profissional. Então, quando fala de benchmarking, fala reciprocidade, resumindo que tem o quê? A troca. Eu vou te dar algo e você vai me dar algo. Não é algo que eu vou chegar, vou pegar a informação, vou embora, sair correndo e assim vai. Certo? Não, tem a reciprocidade. Eu vou enviar o mercador, eu vou trocar o processo e vou receber um processo de volta. É tipo agir de forma justa, né? Como, Tainá? Agir de forma justa. Exatamente. Não é querer ganhar vantagem em cima do outro. Porque se você quiser querer vantagem em cima do outro, ele já não vai querer mais fazer esse processo com você. Até porque não é esse benchmark não é aquela conversa, tá, pessoal? De que dois gerentes sentam para conversar numa cafeteria e comentam sobre o processo. Isso aí é só papo, tá? Benchmark é uma coisa que você vai sentar dentro da empresa, fazer, vai ter um contratinho que vocês vão trocar, é realmente um processo assim, ó, bem feito. Não é apenas trocar, a minha empresa funciona isso, ela demora tanto tempo, eles analisam muitos dados. Mesmo porque, né, Flá, senão as empresas, como as pessoas às vezes não agem com boa fé, a empresa muito bem poderia copiar, né? Então, por isso que é feito dessa forma. É muito simples de explicar, assim, de falar, mas na prática mesmo, né, Flá, tem toda uma burocracia, né, para não ter mesmo essa cópia, né? E sim, eu tô abrindo as portas da minha empresa. Estou abrindo as portas da minha empresa e te mostrando por que o meu produto é de sucesso, porque meu produto vende muito bem. Então, não é simplesmente eu abro as portas, o cara vem aqui, é tudo maravilha, entendeu? É assim que funciona. O cara vai lá e aplica na empresa dele e o produto dele começa a vender, porque ele copiou. E não é assim que funciona, né? Realmente. Tem toda uma ética, tem todo um contrato em cima, é uma troca, né? Como o Flávio falou, para se chegar a um resultado, mas analisando todos os fatos, os princípios da sua empresa, para que você consiga implantar melhorias, né, de acordo com o que você aprendeu na outra empresa, mas não copiando, e sim melhorando o que você já tem na sua empresa, ou adaptando, ou trocando algo, né? É bem assim, né? Tem toda uma ética em cima disso, né? Usar a criatividade, né? Exato, falou tudo. Criatividade, isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês imaginam alguma empresa que ela realiza essa troca? Não, eu achei até estranho saber sobre esse assunto. Se eu falar para vocês, eu não consegui encontrar nenhum material que essas empresas fazem esse processo. Mas analisando, aí vocês vão ver também, vão perceber comigo também, né, que a gente, conforme a gente for falando, se faz sentido ou não. Tem duas empresas, na verdade, elas, para mim, elas fazem essa troca, sim, porque o processo delas é muito parecido,
elas são concorrentes fortes e elas são empresas, assim, que são imbatíveis. Alguém tem uma ideia? BK e McDonald's? Exatamente. Eu tava pensando neles faz tempo. Nossa, eu É tava muito pensando parecido o em processo, celular. vocês não acham? Nossa, muito. É até estranho você ver os dois donos sentando conversando, né? E lógico que eles têm a concorrência, porque os dois vendem o mesmo produto. Assim, o mesmo, são lanches. Mas a partir do momento que eles têm a mesma qualidade, têm assim, a mesma a qualidade de um do outro, atendimento de um e do outro, se torna muito parecido, a concorrência acaba sendo o gosto. É que eles estão no mesmo nível? É Exatamente. Eles isso? cresceram juntos. Só que assim, eu achei estranho, porque, por exemplo, chamar um concorrente para dentro da sua loja para dar, entre aspas, palpite, sabe? Uma opinião sobre a sua loja. Loja, empresa, não sei. Não sei se tem que ter uma certa confiança. É, Ai, professor, não sei, eu achei estranho isso. é que assim, Por ó, ser concorrente, sabe? não É quer verdade. dizer que vai apresentar qual é a fórmula do McDonald's, qual que é a fórmula do BK, qual que é a fórmula da Coca-Cola. Como que você faz a sua carne? Como você faz a carne? Ó, eu pego a carne pronta, eu insiro, eu não vou falar qual a composição da minha carne, entendeu? Como é o Aham. processo? Ó, meu processo, ó, eu pego a carne, eu coloco nesse lado aqui, coloco nesse balcão aqui, esse balcão a pessoa embala, é processo que eu faço. Certo? A mercadoria chega, ela vai para o armazém, do armazém ele vai retira de uma caixa por hora para não ter muito estoque dentro da empresa. Resumindo, é processo. Não quer dizer que um vai entregar a fórmula mágica para o outro. Sim, entendi essa parte. Só que é estranho, não sei. Não, é estranho, mas pela minha visão, olha como o McDonald's e o Burger King são muito parecidos para meros concorrentes, né? Até mesmo o processo lá dentro, o atendimento deles. Assim, apesar de ele ser concorrente, não interfere. Calma aí, espera só um minutinho que a criança tá fazendo barulho aqui. Tudo bem. Mas acho que tem que ter muita bondade para fazer isso, sabe? Tipo aquela pureza do tipo, olha, eu vou te ajudar. E é muito difícil ver isso hoje em dia. Tipo, sei lá, é estranho. É o medo do outro conseguir ganhar mais do que você, de conseguir fazer mais sucesso. Da maioria hoje em dia, né? Por isso que o benchmark ele tem duas formas de acontecer. A gente vai ver no resto, tá? Geralmente eu comento do McDonald's mais para frente. Mas eu queria de comentar dele agora para ver se vocês conseguem começar a fazer a ligação comigo. O que eu Mas. ia. Ah, desculpa, Flávio. Pode falar, Não, pode o que falar. eu ia falar é que apesar de ele ser concorrente, não interfere entre um ajudar o outro, sabe? Só que de qualquer forma, se você for parar para pensar, é estranho, entendeu? Sim, é Não estranho, porque interfere. geralmente é Claro, um assim, pode ó. Eu ajudar. tenho os meus clientes, eu vou conquistar os meus clientes, meus são meus, seus são seus, É, mas todo ser humano tem um pouquinho de orgulho dentro de si, ainda mais concorrente, entendeu? Então é difícil enxergar isso. Ah, eu entendi a jogada agora. Entendi. É porque, vamos lá. assim, se os dois fizerem parceria, tipo assim, os clientes do BK vai conhecer os clientes do outro, e o outro vai conhecer os clientes dele. Porque lembra aquela parte que, acho que foi no dia do Halloween, que o BK se vestiu de McDonald's? Como que foi? Gostei do seu ponto de vista, Ou Tainá. eu tô falando Interessante. errado? Porque, assim, é tipo uma troca de parceria, entendeu? Se os dois fizerem parceria, os dois crescem junto. Porque, por exemplo, o Os cliente do dois vai McDonald's. ganhar. Por exemplo, o cliente do McDonald's, eu falo, ele tá parecendo interessante, os dois são parceiros para experimentar. Mas, tipo, não significa que de repente ele vai mudar. Então, é só uma troca
Nossa, pra mim Tá o áudio. bugado o seu... A sua fala, Tainá. Tá. Aí agora? Meninas, Melhorou. Ah, voltou. Deu pra pessoal, entender mais se a ou gente for menos? Ó, Se deu, a gente for Tainá. pensar assim, ó, eu não sei se foi a Tainá que falou, a Meire, não sei, que falou, é estranho, porque todo mundo tem um orgulho dentro de si. Mas se a gente for Foi a pensar, Meire. a Meire, Isso. o Burger King, qual que é o público do Burger King? Qual que é o público do McDonald's? Vamos pensar assim. O que A vocês acham? maioria, ambos jovens. De ambas as partes são jovens. A maioria, sim. Mas se a gente for pensar no McDonald's, eu sei lá, eu vejo que o público do McDonald's é mais família, né? Que leva as crianças para comer lá, por causa do brinquedo. E se a gente for pensar no Burger King, agora o público está assim mais dentro de adolescentes e jovens, né? Então, Amigos, assim, né? Então, se a gente for pensar assim, mas por que que os dois compartilhou uma informação, né, um segredo, sei lá, como o Flávio falou, não todo segredo, mas sim o processo. Porque são públicos diferentes e, na verdade, quando uma empresa auxilia a outra, numa base de troca, na verdade, elas estão sendo ricas nas informações e uma também absorvendo da outra. Eu vou dar um exemplo. Meu noivo tem uma empresa de equipamentos, equipamentos para a granja, né? Equipamentos eletrônicos para a granja. Então, ele tem um cliente, um amigo, né, que também mexe com equipamentos. Quê? Só que para a área médica, né? E aí, o que aconteceu? Eles acabaram trocando informações de fornecedores, de peças, né? De que peça daria certo, não daria certo. Mas não no sentido de, eu estou passando essa informação e ele vai pegar meus clientes, vamos pensar assim. Mas sim na troca, né? E tanto é que ele passou informações para esse cliente que também trabalha mais ou menos no mesmo ramo, e o cliente passou informações para ele, que eles fizeram uma base de troca. Então, foram informações que agregaram tanto na empresa dele quanto na empresa do outro. Então, seria mais ou menos assim, pensando assim numa analogia desse princípio, né? E no McDonald's e no Burger King também a gente consegue analisar dessa forma, em cima do público, né? Porque eu entendo, Meire, que você fala, mas tem orgulho, mas será que vai copiar? Entendeu? Então, é mais ou menos assim, pensando nisso, né? São o mesmo ramo de atividades, mas o público é diferente. Consegui entender melhor por essa parte. E tem também o aspecto que a gente tem que ver, que é a troca. Mesmo que ele tenha orgulho, é lógico que ele tem alguma coisa a ganhar também. Exato, né? Ele vai dar aquilo, mas ele vai receber algo em troca. Ô, Tainá, o que você começou a falar e o áudio ficou ruim? Eu achei tão interessante, mas não consegui ouvir direito. Não, é que eu falei, mas eu acho que não tem nada a ver. É porque assim, ó, eu pensei que de repente fosse parceria, entendeu? Eles trocar ideia. Já que eles têm o mesmo produto para clientes diferentes, lembra daquela. Dá para me ouvir melhor agora? Sim, perfeito. Lembra daquela parte que eu acho que foi no dia do Halloween que o Burger King se vestiu de McDonald's? Querendo ou não, foi uma troca de marketing ali, entendeu? O BK meio que anunciou, entendeu? Os dois, tipo, meio que formaram uma parceria ali, entendeu? Para os clientes do BK conhecer melhor o McDonald's. O McDonald's também não significa que vai ser cliente fixo, entendeu? Mas tá ali, tá junto. Ao invés deles serem rivais, eles mostraram que juntos eles conseguem, né? Vencer qualquer coisa ali. É isso, mas eu não sei se a tem alguma coisa a rivalidade, ver. né, fica mais pra gente, né? A gente acha, nossa, que rival que eles são. Nossa, eu gosto de BK. Ai, você gosta de Mac? Ai, Mac, a batata do Mac é ruim. A batata do não. Isso. A gente fica, Isso. entre nós fica uma briga. Todo lugar que tem no McDonald's tem um Burger King na frente. Aí, ó, não pode abrir. Então, mas não quer dizer que eles não trabalhem em processos iguais. Uhum. E eu gosto de Burger King, pessoal. Quem gosta de Mac, eu até vou deixar como parcialmente atendido nessa UC, tá? Mas quem gosta de Burger King tá com atendido. Ah, tá? pronto.
Ah, eu Eu não tô queria então. conseguir nem aqui, Foi. você tem ideia. Foi bem direto. Quem Nós que sabe? somos, vou falar, nós que somos mais velhinhos, a gente gosta mais de Burger King, né? O molecado mais nova gosta de McDonald's. Agora me responda um negócio. Quem não gosta de nenhum dos dois? É saudável. Então tá, É? obrigada, porque eu não gosto de nenhum dos dois. É saudável. Professor, mas tem outras empresas que falam assim que são muito rivais, acho que a Adidas e a Nike, né? Se eu não estou enganada, assim. Falaram, não sei se a história é verdade, mas que até os donos deles, assim, tipo, brigaram mesmo. E aí, tipo, até pra morrer se enterrarem em cemitério diferente, um do lado do outro, entendeu? Mas, tipo, um cemitério diferente. Eu não sei se é verdade, Que mas horror! Mas eu fico pensando, vocês sabem, né? Porque a gente já viu e vocês começaram a perceber que tudo que vai para a mídia, ela tem repercussão. Então, a repercussão ela é boa ou ruim. Será que essa rivalidade que eles têm aí, entre aspas, não é para causar um marketing, não? então, Ou eu às acredito que vezes sim, né? é apenas a mídia querendo atenção. Porque, por exemplo, a mídia é cheia de querer criar rivalidade entre famosos, atrizes, atores, e às vezes nem tem nada a ver. É só para chamar atenção mesmo. Às vezes cada um enterrou num lugar porque a família de cada um, não, elas enterraram num lugar separado por causa. Então, eu não sei, muita coisa eu duvido, sabe? Porque as empresas, elas, mesmo que elas são concorrentes, elas sabem agir como profissionais. E ela sabe que como uma empresa vai crescer? A partir do momento que ela melhora um processo. Como ela melhora um processo? Conhecendo. Quem que vai ter esse processo melhor? Às vezes a concorrente. Às vezes eu tenho um processo que eu acho bacana, que eu quero melhorar. E tem alguma coisa que outra empresa olha para mim e fala, bom, eu quero melhorar isso e você tem. Então, as duas têm a ambição de crescer. Não quer dizer que uma vai conseguir o cliente da outra, até porque eles não iam trocar informações que, no caso, iriam se prejudicar. Elas só iam trocar informações que iriam ajudar a crescer, a desenvolver. Sim, faz sentido. Ai, como você faz por que qual que é seu lucro? Não, peraí. Não estamos falando de lucro ou prejuízo aqui. Se quer saber meu lucro, você olha lá na Bovespa. Estamos falando de processo, valor, dados, mas, assim, não questão de receita. Ah, como você reduz seu custo? Ou, calma, não estamos falando desses processos, tá? Como eu faço para ter um lucro igual ao seu? Não é essas perguntas que vai ter. Como que eu melhoro o meu processo financeiro? Bom, o processo financeiro funciona assim, 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 assim. Entendeu? Não é mostrando valores, mas valores que vão prejudicar a empresa. A empresa não faria isso com ela mesma. Certo? Certo. Analogia. Alguém sabe me dizer o que é analogia? Eu pesquisei, porque eu não sabia. É algo semelhante. É igual você deu exemplo do McDonald's e do Burger King. Elas são empresas semelhantes, que vendem, digamos que o mesmo produto, assim, sabe? Sim. São empresas diferentes, mas que são semelhantes. É isso? Pelo que eu entendi, foi isso. Isso, tá ligado a isso também. Tá? Eu vou falar só sobre esses dois e vou mostrar para vocês o conceito. Depois eu volto para medição e validade, porque no mesmo slide tem os dois. Tá? Então, o que é a reciprocidade? Se reciprocidade é a troca ou parceria ou compartilhamento de informações em relações recíprocas, ou seja, eu vou trocar informação, vou compartilhar uma informação e você vai me compartilhar também outra informação. É uma relação recíproca. Então, para ver o benchmarking, a pessoa já sabe que vai ter no princípio lá a reciprocidade. Certo? Vai ter que haver a troca. E a analogia? Analogia é comparar processos, práticas, produtos, resultados que devem ser similares. Por isso que você achou a analogia lá como empresas iguais, não é? Isso você achou, não foi, Meire?
Não entendi, professor. O que O você que você falou? achou como analogia? Você achou aí que era Algo semelhante. Eu esqueci a palavra, mas era algo isso? semelhante. Então, Aí eu analogia, deduzi que são, por exemplo, empresas diferentes, mas que são semelhantes. Tipo, produto igual, entre aspas, assim. isso, na verdade, seria o processo igual. O processo, Tá. o processo de costura, por exemplo, tá? Tem dois sapatos. A parte de costura é igual. Então, vai comparar processos, práticas e produtos que são semelhantes. Não quer dizer que tem que ser empresa do mesmo ramo, tá? Às vezes é uma empresa, uma fábrica, né, de sapatos que faz tênis esportivo. E uma outra empresa de sapatos que faz sapatilhas, certo? A empresa, ela não é igual e muito menos concorrente. É de sapato, mas não é concorrente. Cada um tem seu público-alvo. Um é homem e outro é mulher. Mas o processo é igual de fabricação. Talvez não idêntico, é similar. Então você compara o processo. Para comparar, você vai lá e olha. Como que é isso? Ah, é assim. Como que é assim? Ah, é isso. Faz a comparação. Dani, quer complementar sobre esses dois? Não, Flá, pode continuar aí. Ficou bem completo. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo para vocês? Por enquanto, esses dois Tá princípios? tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, vamos lá então. Ah, quase que eu passei. O que seria uma medição? Vamos lá. Medição no benchmark. Não sei. Não sabe. Temos uma resposta. Medir seria medir os processos, medir como é feito, medição de cada um outro, tipo. Desempenho, medir o desempenho? Pode ser. Tipo, tem um processo, vou medir. Pra ver. Não sei. Enfim. Eu tô com uma ideia na cabeça, mas. A qualidade? Só por qualidade? Exemplo? Ou também agilidade? Ou também. O que, professor? Atividade? Agilidade. Agilidade. Rapidez no processo. Processo de entrega, processo de fazer. Pode ser entendi. também a atenção maior que você dá pro processo? Sei lá. Atenção, monitoramento. Aí no final o Flávio fala, tá tudo errado. Então, quando começa pessoal, a fazer sentido. É quase. Não, tá tudo ligado sim. A medição. Medição, ato de medir. Tem que medir alguma coisa. Se tá bom ou se tá ruim. Dependente A se qualidade? Oi? A qualidade? A qualidade, você consegue medir se a qualidade tá certa, se não tá. Você consegue medir o tempo. Você consegue medir o processo como um todo. Medição. Você tem que analisar dados para medir. É como se fosse lá na UC12, que você tinha que fazer os indicadores de atividade, indicador de liquidez. Você faz uma medição, você cria dados e lá você faz a medição, cria informações, indicadores que te falam, que você para e reflete. Isso é bom ou é ruim? Posso melhorar? É possível melhorar? Fez mais sentido ou não? Fez. E qualidade? Qualidade ou validade? Validade, desculpa. Validade. Vixe, não tem a ver com data de validade, né? Não, sempre que fala validade, todo mundo vai na validade dos produtos. É óbvio. Mas não. Esse validade tá relacionado ao verbo validar.
Fatos? Pesquisei aqui. Nossa, Meire, Pesquisei, professor. não acredito Tô lendo aqui. nisso. Professor, eu tô sendo Pesquisou? inteligente, eu tô pesquisando pra saber. Mas eu tô sendo sincera pra você que eu tô pesquisando. É a validade baseada em fato. Não é a olhômetro, sabe? Tem que ser algo, você tem que medir, ver que deu aquilo ali e pronto. Não é uma suposição, é fato. Deu Isso. certo, deu. Se não deu, vamos ver de novo o que está acontecendo. É exatamente assim que funciona. Medição. Vamos lá falar sobre medição. Alguém mais quer falar sobre validade? Antes de colocar? Não? Não. Obrigada. Tô zoando. Medição. Comparar e medir desempenho de um processo, gestão ou produção de um parceiro melhor. Então, o que eu faço? Meu processo de compras online, meu site, para mim vender as coisas online, nossa, ele é um site que eu preciso melhorar esse processo, preciso melhorar a venda dos meus produtos na internet. Então, eu vou entrar em comunicação, eu vou tentar fazer o benchmark com uma empresa que ela tem esse processo bacana e funciona. O que eu vou fazer? Eu vou comparar o meu processo com o dele. Depois de comparar, que a gente já fez isso lá na analogia, primeiro ele trocou informação, batemos um papo, eu tenho isso, você tem isso, vamos trocar informações? Opa, vamos trocar informações. Beleza, reciprocidade já foi feita. Analogia. Bom, já que a gente comparou aqui, vai ter uma conversa, vamos comparar processos então. Bom, como que é seu processo? O processo é isso, assim, 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 assim. E o seu processo, como que é? Meu processo é assim, 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 assim. Beleza. Comparou os processos. Medição. Bom, você disse que o seu processo era assim, assim, assim. Agora você prova para mim que é. Então vai lá pegar toda a parte documental, os indicadores, os dados que a empresa tem, vai provar através de fórmulas, de indicadores mesmo. Falei para você que a empresa faz 50 produtos em 5 minutos. Faz 50 produtos. Beleza. Prova. Através da análise, foi feita aqui uma verificação e se você mexer essa peça daqui, você colocar esse outro, aí a pessoa vai explicar como que faz o processo, que ela já mostrou o processo aqui. Se você fazer isso, funciona. Estou provando para você em dados que funciona. Aí, assim, beleza, vamos lá ver se funciona, né? Você vai aplicar toda essa parte, esse processo que ela falou que você tem que fazer para chegar nesse resultado, você vai lá e aplica. Por quê? Você já conversou com ele, já trocou uma ideia, o que você queria. Ele já comparou o processo, você viu que o processo dele é melhor que o seu. Aí ele falou para você por que o dele é melhor. O que ele faz? Ele faz isso, 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 e prova com documento, prova com valores, prova com indicadores, como que é feito. Você vai lá e aplica. Validade, gestão baseadas em fatos e com resultados comprovados. Qual é a comprovação de que deu certo? O funcionamento. A partir do momento que eu apliquei o que ele falou na minha empresa, e na minha empresa conseguiu o mesmo resultado que ele, 50 produtos em 5 minutos, ou 5 produtos por minuto, significa o quê? Que validou, que deu certo, que funcionou. Aí sim eu permeei por todo o processo. Não deu certo. A validade não validou. Essa informação, esse dado aí não validou. Aí vai ter que fazer uma nova verificação se a medição que ele fez está correta. Ele vai fazer a medição novamente, verificar onde está o erro, depois tentar validar de novo. Validou? Beleza. Funcionou. Não validou? Verificar novamente o que está acontecendo. Acontece isso até mesmo antes de entrar para o mercado, né? Para vender. Igual a
Ai, desculpa, esqueci o nome da professora. Kátia, Daniela. Vanessa, Isso, a Daniela. Que ela Daniela. estava comentando na outra aula sobre eles fazerem um teste para ver se está apto para entrar no mercado. Tem relação ou não? Dani, Do que ela falou? Desculpa, Flá. O que você falou? É a Mary? Isso. Qual a relação? É que você estava explicando na outra aula pra gente que eles fazem um teste para ver se está apto para entrar no mercado. Aí eu falei, então isso acontece até mesmo antes de entrar no mercado, que era mais ou menos como você estava explicando pra gente. Se tem relação uma coisa com a outra. Deu para entender? Ou Eu acho são que eu não processos entendi. diferentes? É que assim, ele estava explicando que é feito um teste. Se o Sim, produto é sobre a validade do produto. E numa certo. outra aula, você estava explicando pra gente sobre o bebedouro, acho que era. Que era para É. fazer um teste para ver se ele era apto para entrar no mercado, para entrar para vendas. Aí eu É queria saber se tem verdade. relação uma coisa com a outra. Então isso vem até antes, esse marketing, que eu esqueci o nome como que fala também, porque é em inglês, se tem relação uma coisa com a outra. Tem relação, sim. Tem relação, sim, porque realmente tá dentro dessa medição, né? Quando você lança um produto ou você desenvolve uma tecnologia nova, um modelo novo, todas as empresas têm um prazo, né, desse produto nascer, vamos falar assim, e ele ser testado, né? E para ver se vai dar certo antes de ser colocado no mercado. Porque imagina, você desenvolve um produto, uma tecnologia nova, como foi o caso desse purificador, desse bebedouro que eu dei a ideia para vocês, que aconteceu da troca da tecnologia, e foi um dinheiro jogado no lixo, assim, pelo menos no norte e no nordeste foi um dinheiro jogado no lixo. A empresa teve muito prejuízo. Então, tá dentro sim, tá sim, Tainá, Meire. Você lembrou bem o exemplo, tá dentro sim de medição aí, e de validade também. Entendi. Que o que eu quis dizer é que essa medição vem até antes de já estar no mercado. Então é isso Exato, mesmo. é isso mesmo. Você associou muito bem. Parabéns por ter lembrado do Obrigada. exemplo que eu dei. Sua aula foi bem explicativa, por isso que eu lembrei. Ai, que bom. Teve conexão uma coisa com a outra. Então tranquilo para vocês todo esse processo? Vocês conseguem visualizar tipo um círculo? Reciprocidade, analogia, medição, validade. Sim, porque é um processo. Então, isso aí são fases do processo. Exatamente. E são que não são os princípios do benchmark. Certo. Certo? Só para avisar vocês, a gente vai passar, não sei se vai ser nessa aula ou na aula que vem, um estudo de caso para vocês. Tá? E vocês vão ter que detectar todas essas informações que está passando para vocês. Qual é o processo, o que está acontecendo com a empresa. E lá nesse estudo de caso vai estar falando tudo o que aconteceu com a empresa. E vocês vão ter que identificar aonde que está esses instrumentos, toda essa parte teórica, na prática, que é o estudo de caso. Sabia que vinha uma bomba aí. É tranquilo, viu, Cláudia? Nada que vocês não sejam capazes de fazer tranquilamente. Sim, lógico. Concordo plenamente. Você viu que eu tô quietinha hoje. Dá até medo, dá até medo. Então, porque quando eu abro a boca, misericórdia. Fábio, Oi. só me conserta aí. É benchmarking, né? Isso. Ah, tá. Que eu tava ouvindo você falar benchmarking. Na verdade, também existe, tá? Com o benchmark surgiu o benchmarking. Mas é direto, tá? Quando eu tô falando, é sobre benchmarking, tá? É que, para mim, falar benchmarking é tão só sai, sabe? Não é a intenção, mas o correto é o benchmarking, tá? Tá. É Mas automático, né? Também. É automático. é a mesma coisa? Os dois? Não, ele tem uma pequena diferença, porque o benchmarking
ele já está ligado ao marketing mesmo. Ah, tá. Mas também é a troca, é o benchmarking, só que aplicado no marketing. Ah, tá. Que é onde a empresa faz mais focado na área de venda, na área de comércio, na área de visualização de como está sendo a divulgação, como está sendo. Então, aí que tem a troca do benchmarking no marketing. Ah, tá, entendi. Legal. Entendi. Beleza, obrigada. Nada. Por isso que é benchmarking. Certo? Aí eu acabo. A hora que eu vou falar benchmarking, eu acabo falando benchmarking. Acho que é mais bonito, né? Falar benchmarking. Faz mais sentido. Eu acabo até falando, mas o correto é o benchmarking, tá? Tá bom, obrigada. Aplicação e vantagem. Vamos ver lá qual que é a aplicação e as vantagens, né? Metodologia estruturada para assegurar a conclusão do processo. Quando você inicia um benchmarking, é assegurado que o processo vai ser concluído, tá? Por exemplo, o cliente, a empresa que você está fazendo essa troca, está fazendo o benchmarking, vai lá e na medição, aqui ela fala ok, ela compara, só que na medição ela passa os valores errados e na validade não valida. E ela fala assim, não, é isso mesmo, né? Não. Quando se faz um benchmarking, essa metodologia estruturada, ela assegura a conclusão com sucesso. Então, é comprovado que quando você submete a fazer o benchmark, é um contrato que você faz, e é assegurado que você vai conseguir chegar onde você deseja. Seu processo vai ser validado. Certo? Como que eu disse, o benchmark não é aqueles acordos infantis, sabe? É acordo de pessoas, de empresas responsáveis, empresas maduras. Não é assim, eu vou fazer aqui, eu consegui o meu, que importa. Isso aí não. Não, realmente é um acordo entre cavalheiros, é uma coisa feita de verdade, sabe? Não é uma coisa feita pelas coxas, esse processo. Segundo, ser flexível para incorporar formas novas e inovadoras de coleta de informações. Certo? Ele é flexível. Mudou a informação, a tecnologia mudou no meio do processo. Então, tem essa flexibilidade também na aplicação e as vantagens. Tranquilo para vocês também? Posso continuar? Dani, quer complementar? Tranquilo. Tranquilo. Pode continuar, Flá. Vocês já ouviram falar desse processo? Que eu me lembre, não. PDCA, não? Sim, PDCA, sim. No começo do curso. O C2, pô. Sim, O sim, C2, sim, pô. sim. Olha Desculpa, aí de sim. novo, gente. Ele já vai Achei que estava falando esquecendo. sobre as coisas que você já tinha falado antes. Não tinha lido a tela ainda. Já sim. O PDCA, né, como ele serve para qualquer processo, tanto empresarial como pessoal também, né? Então, quando a gente fala de benchmarking, ele também está analisado, ele também funciona para o benchmarking. Vocês conseguem, o planejar, eu consigo visualizar, eu queria que vocês vissem se vocês conseguem visualizar. O benchmarking aqui nesse processo. Planejar, executar, checar e agir. Acho que sim. Planejar Seria dentre reciprocidade, analogia, medição e validade. Vocês conseguem detectar em planejar, executar, checar e agir? Sim. Qual que vocês veem em cada? Volta lá, rapidinho.
reciprocidade e planejar, não é? Reciprocidade, analogia, medição e validade. Será que não é na Planejar, medição? reciprocidade. Analogia. Medição e validade. Checar. Analogia é checar? Analogia é você checar, isso. Não sei, tô tentando. Eu tô falando tudo errado. É que eu esqueço as palavras que estavam lá atrás. Eu achei que seria na mesma seguida, Flávio. Medição seria planejar, mas não. Para. Reciprocidade seria planejar. Analogia seria executar. Medição seria checar. E agir seria validar. Pode ser? Ou não? Pode. É você que sabe. Vai. Na verdade, não tem algo que comprove que tem relação. Eu decidi colocar para vocês verem que assim, eu consigo visualizar assim, planejar. A empresa tem que fazer o quê? Tem que trocar a parceria, compartilhar ideias e informações, se planejar como que vai ser feito todo o processo, o que ela quer, o que a outra empresa quer. Então, reciprocidade. Depois, executar. Bom, vamos lá, fazer uma reunião para ver o que você faz, o que você tem, o seu processo com o meu processo. Vamos comparar o meu processo com o seu. Certo? Checar. Beleza, você falou para mim lá na analogia que o seu processo funciona assim. Agora eu quero que você prove com a medição. Vou checar se isso é verdade. Então foi lá, checou, falou as informações. Beleza, as informações bate. Vou lá agir então. Eu vou lá e colocar na prática, vou ver se isso funciona. Ah, não funcionou? Beleza, volta lá e verifica os resultados no checar novamente. Então não foi validado. Que não foi. Isso, exatamente. Validou, deu erro. Ixi, peraí, não validou. Volta no checar, verifica o resultado. Que seria aqui, validade, volta a medição. Vamos medir esse desempenho novamente aí. Sim, faz sentido. Tem uma comparação, eu achei. Porque primeiro, define a meta, analisa o problema, identifica as causas, elaboração dos planos, elabora o plano de ação. E isso é antes de você pensar em fazer o benchmarking. Você vai analisar tudo que você precisa, o que eu quero melhorar, onde eu quero chegar, qual é o meu problema. Vou lá e eu faço minha reciprocidade. Converso com a pessoa e vejo como que funciona o processo dela. Um bate-papo só, sem comparar. Só apenas explanar como que está funcionando. Beleza, a gente já gostou de um processo do outro. Execução do plano de ação. O plano de ação era a comparação. Vamos comparar os dados, vamos comparar os processos. Como funciona o seu processo, como funciona o meu processo. Vamos lá fazer aquela comparação. Beleza, olha, realmente as suas informações, o seu processo é melhor que o meu. E eu quero melhorar, eu quero um processo parecido com o seu. Ah, então tá, vamos lá. Como que você faz? Vou lá para o checar, que seria o nosso medir. Vou lá fazer a checagem. Eu faço isso, e os meus dados estão aqui. Os dados comprovam a minha ação. A minha ação era processo logístico, tá? Vamos supor, carga e descarga. Eu carrego e descarrego o meu caminhão eu carrego em 2 horas meu caminhão e descarrego em 3 horas meu caminhão. A outra empresa que quer consultoria, ela carrega em 4 horas e descarrega em 5. Ela quer melhorar esse processo. Bom, como que você faz esse processo? Como que você faz carregar em 2 horas e descarregar 3? Eu faço isso, e a comprovação está aqui, tantos funcionários, ele faz tanto tempo para o serviço, tem essa máquina, tá comprovado aqui, checado, que funciona. Beleza, vamos agir então. Aí vai lá no benchmarking, vamos validar então se é isso mesmo. Vou lá, padronizo o resultado, ação, padronizo o resultado. Vou lá e aplico na minha empresa tudo que ele falou. Esse processo. Nossa, deu certo. Se deu certo, beleza, validou. Se não deu certo,
ação corretiva no insucesso. Volta novamente para o checar. Ou melhor, volta novamente para a medição. Como agora sim, claro para vocês, essa visão que eu tive, eu queria que vocês também tivessem, né, analisando, querendo ou não, o PDCA, ele também é uma ferramenta gerencial, também é uma ferramenta de qualidade. Sim, sim. O que, Flávio? Repete? Eu queria que vocês visualizassem que, mesmo que são ferramentas diferentes, a gente consegue analisar a comunicação entre elas. Sim, com tanto certeza. o PDCA como o benchmarking. Sim. Faz sentido eles dois juntos. Dani, quer complementar? Então, eu estava analisando também, né? Eu lembrei de um caso aí que aconteceu quando eu trabalhava como supervisora de vendas. E como eu mexia muito com a área de beleza, aí eu tinha uma cliente que era muito boa. E ela tinha um salão de beleza. E ela tinha uma cliente que era vizinha dela, muito boa também, não saía de lá. E ela acabou, assim, ficando no salão dela mais tempo para roubar todas as ideias dela e abrir um salão do lado dela, na mesma rua, e tentar ainda roubar os clientes dela, sabe? Então, eu tava, assim, só para ilustrar um pouco, falando um pouco mais, né, voltando um pouco mais nesse assunto, que, assim, esses casos que acontece isso, eu falo que são casos que não dão muito sucesso, porque as pessoas veem como a outra age de má fé. Não que ela não tivesse o direito de abrir um negócio, mas como ela já tinha a amiga dela na mesma rua, né? Ela poderia ter tido uma ideia diferente ou aberto o local, o lugar, né, num lugar diferente para não tentar roubar o público dela. E eu estava vendo também que aconteceu muito isso agora, do ano passado para cá, nos casos dos barbershop, né? Tem muito barbershop agora e muita gente roubando ideia dos outros para abrir um negócio, né? Um próximo do outro. E aí eu estava analisando assim, que ele comenta, né, nesses cases que não vai para frente, não adianta, né? Porque quando você rouba a ideia do outro, você não analisou, não viu os riscos, né? Não viu nada disso. Então, são empresas que, infelizmente, vai durar pouco tempo, né? E aconteceu isso com essa senhora também, porque quando ela abriu, né? Aí as pessoas, claro, elas foram fiéis àquela mulher que já atendia, e ainda ela foi julgada como agindo de má fé, né? Só para ilustrar aí dois cases que eu pesquisei também referente ao benchmarking, né? Só para ajudar aí nas ideias. Isso mesmo, Dani. E complementando também, esses casos, eles nem podem ser considerados benchmarking. Por quê? Porque não houve os princípios, tá? Não Né? passou pelo princípio. Não teve a Sim. troca, a parceria, o compartilhamento. Houve o roubo. Não houve comparação do processo. Houve a cópia do processo. Exatamente. Medição, não houve medição. E a validade? A validade, na verdade, até houve, mas como a analogia foi errada, a reciprocidade foi errado, a validade ela deu certo por um tempo, depois ela começou a causar problemas. Igual a Dani falou, foi a pesquisa que foi feita, que as empresas que fazem isso, elas dão errado. Por que elas dão errado? Porque, por exemplo, é a mesma coisa, eu vou tentar fazer um desenho para vocês. Eu tenho um jardim, certo? Uma praça, vamos supor que eu tenho uma praça. Eu não. Dois Córregos tem uma praça. E Araraquara quer uma praça igual a Dois Córregos. Ela vai lá e copia idêntica à praça de Dois Córregos, ela copia idêntica na praça de Araraquara.
Porém, não vai ficar igual e não vai funcionar. Porque aqui em Dois Córregos o solo é diferente. Um exemplo, tá? Aqui tem alguém que água uma vez por semana, alguém que cuida. O sol é diferente também. É tão quente, é uma cidade que ela fica um pouco abaixo do nível do mar. Araraquara é mais alta, Araraquara é mais quente. Aqui é um pouco mais frio. Então o clima influencia. Então, quer dizer, a planta daqui ela não vai ser igual à planta de lá. O jardim. Porque tem vários fatores que influenciam. Pode ser que lá morra, pode ser que lá dê frutos diferentes. Por quê? Porque foi uma cópia. Não estudou o processo, não viu como que funcionava assim, ó, detalhado. Não foi assim, ó. Quando você inicia uma empresa, você imagina, qual que é o preço, praça, promoção. Você analisa todo o processo da empresa, você faz o planejar, executar, agir, deu certo, não deu. Então, quer dizer, essa empresa teve várias vezes que ela errou, só que ela, por saber aonde que iniciou, né, ela conseguiu corrigir e não influenciou na reação dela. Por exemplo, a hora que comprava um produto, o produto vinha errado, ela sabia como agir com isso. Agora, a empresa que fez a cópia, talvez quando vem produto errado, ela não consiga lidar com esse erro, como resolver esse problema. Porque ela não passou por esse problema antes. Não sei se faz sentido para vocês esse exemplo que eu quis passar para vocês. Fez, professor. Fez? Então, por isso que a Dani comentou lá que ontem não dá certo. Primeiro, não houve o benchmark, porque para ver o benchmark tem que ter os princípios. E outra que nesse caso, essa mulher, tipo, por exemplo, do salão de cabeleireiro, ela só viu por fora, assim. Não viu a medição, não viu os detalhes. Ela só viu que a cabeleireira permite ela ver ali no dia a dia. Mas com detalhe, tudo assim, ela não sabia de nada. Ela sabia quanto que entrava de dinheiro, porque ela sabia, sim, o que entrava que pagavam para ela, mas não sabia quanto que pagava dos produtos. Suposição, não era fatos, né? Exatamente. Benchmarks já são fatos. Exatamente. Exatamente. Certo? Dani, a gente tem uma boa parte para estar comentando ainda. Temos que ainda falar dos tipos de benchmarking. Tem 4 tipos. Pessoal, o que vocês acham? Vocês querem continuar? Ou vocês querem deixar para a próxima aula, segunda-feira, a gente continua? Por mim, pode continuar. Aí tem que ver com a galera também. Acho que se eles puderem, a gente podia terminar e... Porque aí, qual que era a ideia? Dar o case na segunda, então, para eles? Isso mesmo. Vocês que mandam, né? Vamos ver o restante também, que preferem, né? Ou a gente pode passar agora para vocês os tipos de benchmarking. E na segunda-feira a gente fala do processo de elaboração do benchmarking. A gente fala do processo. Falando do processo, a gente já passa o case para vocês. Pode ser? Porque fica fresco também, né, na cabeça deles. Porque esse slide que eu estou mostrando para vocês, que eu vou passar agora aqui, os tipos de benchmarking, ele é o slide 8. A gente tem até o 36, 37. A gente tem bastante assunto para conversar com vocês ainda sobre benchmark. Então, vamos falar sobre os tipos de benchmark, então, Dani? Depois a gente... Vamos lá. Aí vocês veem o que vocês querem fazer. A gente faz a medição, a avaliação, faz a analogia, faz a reciprocidade e a gente decide o que vai fazer, se valida ou não. Quer comentar um pouco mais, Dani, sobre os tipos de benchmarking? A gente vai trocando ideia? Dani? Vamos lá, então.
Dani, para chegar lá, continua. Tipos de benchmark. Existe o benchmark interno, existe o benchmark competitivo, existe o benchmark genérico e existe o benchmarking funcional. O que seria um benchmark interno? Alguém sabe me dizer? O processo dentro da empresa? Como que funcionaria um processo interno? Produção, por exemplo? Mas como que é feita essa troca? Deixa eu pensar como que eu vou falar, peraí. Nesse caso, seria entre duas empresas? Ou só dentro da empresa, da própria empresa? Dentro da própria empresa. Ah, sim, tá, peraí. Ai, professor, não tô conseguindo pensar em palavras para explicar, não. Não sei se eu tenho uma ideia do que é. Vamos lá, pessoal. Ajuda a gente também. Eu e a Meire, a Dani. Amanda. Tô Quem mais? pensando ainda. Cláudia. Benchmark interno. Interno. Eu tô pensando aqui. Não é igual as frases que você falou pra gente? Sobre medição. Sim. Todos eles. Seria o interno, não seria? Não, todos eles, tanto o reciprocidade, analogia, medição e validade, é aplicado nos 4 tipos. Ah, tá, entendi. Professor, o interno seria tipo. Ai, meu Deus. Tipo da área administrativa. Ah, acho que eu tô falando. Pode falar, pode falar. Não, deixa pra lá. Não entendi. Dentro de uma empresa, a empresa pode haver 2 processos semelhantes? Sim. Eu tava pensando, por exemplo, numa área de processos e a área da administração, né? Ou tem? Se você for analisar um ou outro, sim. Se for analisar, fazer a comparação entre os dois, sim. Porque eu pensei que o processo interno fosse não a área do processo, entendeu? Mas fosse a interna, tipo, a parte administrativa, mas eu não sei se tá certo. Tô falando, mas. A parte documental, dos documentos, os lucros, essas coisas? Não necessariamente. Ah, vixe. Por exemplo, uma empresa, ela pode fabricar sapato infantil, ou melhor, sapato adulto masculino e sapato adulto feminino na mesma empresa? Até onde eu sei, sim, nada impede. Ela pode ter 2 linhas de produção? Sim. Sim, Sapato masculino e feminino? Não tem Sim. 2 processos? sim, Ela pode analisar como funciona o processo de um e o processo do outro? sim. Então quer dizer Sim. que ela pode fazer um benchmark interno da empresa. Característica dentro da própria empresa, organização, em unidades diferentes. Estou olhando o processo de produção sapato masculino, ou fazendo uma comparação entre produção sapato feminino, masculino e feminino. Característica, fora que é dentro da organização, valorização do pessoal internamente. O que significa? Para fazer um benchmark interno, não é qualquer um que pode ir lá analisar processo. Tem que ser um pessoal especializado, pessoal formado, um pessoal que saiba o que é um benchmarking, qual a importância dele, certo? As vantagens: facilidade em obter parceria.
é mais fácil você que é dono da própria empresa, você que é o dono da empresa, conseguir ter parcerias, né? Beleza, o gerente da produção tal e o gerente da produção tal vai me ajudar, vão ajudar a empresa, vão conversar e vão decidir o processo. É muito comum, mais do que deveria, as empresas, dentro da empresa, o próprio setor não se conversar um com o outro. Um exemplo, eu pensei na Lupo. Sim. Porque a Lupo, ela faz tanto roupa íntima, meia, quanto roupa mesmo, normal, leg, shorts. E a mesma roupa para empresa. ginástica, né, Meire? Isso, tem tantas lingerie, calcinha, cueca, enfim. E shorts, leg, meia calça. E a mesma empresa. Resumindo, ela tem processos parecidos dentro da empresa? Sim, costura. Então, ela pode, e assim, não tem nada que impeça dela fazer um benchmark interno. Valoriza o pessoal interno, valoriza quem faz aquele procedimento. Chama lá um operário que faz aquele tipo de leg e fala assim, viu, como que você faz a leg? Como funciona a sua produção? Funciona assim, 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 assim. Vem aqui, vamos fazer parte, vamos lá falar lá na parte do benchmarking tem a reciprocidade e a troca. Vamos lá, a hora que for falar sobre analogia, comenta mais como funciona o processo, valoriza o pessoal, eles ficam mais contentes em poder ajudar, ser valorizados, certo? A vantagem, facilidade de obter parcerias. Você consegue obter parcerias em um funcionário e outro, eles começam a ficar menos concorrentes, parece que não, mas às vezes dentro da própria empresa tem aquela concorrência de qual setor produz mais, certo? Então, facilidade de obter parcerias, custos mais baixos. Por que custo mais baixo? Você não precisa se locomover a outra empresa, talvez em outro estado, para conseguir fazer um benchmark, trocar as ideias. Custo mais baixos. Dados são disponíveis. Os dados estão lá na contabilidade, estão lá no fiscal financeiro, estão lá na empresa, na parte administrativa da empresa. Os dados estão lá. São mais fáceis. E a confiabilidade. Em quê? Porque os dados estão corretos. Certo? Não vai querer ocultar dados ou informações. É tudo assim, às claras, aberto para todo mundo conseguir visualizar. Então, essa é as características e as vantagens do marketing interno. Certo? Tranquilo para vocês, o interno? Ficou mais claro? Tranquilo. Uhum. Posso dar um exemplo? Opa, Dani, por favor. Teve esse benchmark interno na Avon, né? Como vocês acham que é feita as vendas dos produtos da Avon? Como que? Como que é feita a venda dos produtos da Avon? Os catálogos? Mas os catálogos, exatamente. Então, o que eles checaram na empresa? Que eles necessitavam de um benchmarking interno, por quê? Para ter um melhor contato com a solicitação dos clientes, mas através de quem, né? Então, porque é feito assim, eles têm o pessoal que vende por catálogo, mas aí tem os representantes, que tem mais de 450 mil, né, representantes da Avon no Brasil, e tem os representantes em outros países também. E cada equipe do Avon, eles têm um contato com um supervisor, né? Que seria a pessoa que é contratada da Avon, ou seja, é o funcionário interno. Então, eles fizeram um benchmarking, né? Para poder com contato, né, fazer esse contato, porque era um contato frio, acabava sendo um contato frio, para trazer as sugestões dos clientes, né, as sugestões dos próprios representantes que representam a Avon para melhorias, né? Então, assim, é um estudo de caso bem interessante e eles melhoraram várias situações, né? E principalmente uma delas foi essa receptividade das solicitações dos clientes. Bem bacana, bem interessante esse desenvolvimento da Avon. Tanto é que eles estão aí como um dos líderes aí em venda direta aí no Brasil, né?
que bacana, Dani. É bem rico esse aqui, viu? Eu vou mandar para vocês. Isso. Certo? Agora, o mais difícil, né? O que é o marketing competitivo, um benchmarking competitivo? É o mais difícil esse, hein? A competição entre as empresas do mesmo ramo? Exato. Nossa, esse é o mais difícil. Pode ver que foi o que mais demorou para responder, né? Percebi essa ironia. Bem isso mesmo. Competitivo. Qual a característica do competitivo? É o tipo mais difícil de ser aplicado. Por quê? Porque tem que observar o que a concorrência faz. Esse é o maior desafio. Não é qualquer um que vai abrir as portas. Agora está começando lá no começo. Não, mas a pessoa tem que ser um coração muito bom, né, Tainá? Para poder abrir as portas assim. Para fazer. Não é fácil, né? Por isso que a característica é o mais complicado. É o mais difícil de ser aplicado. As vantagens. Conhecer os concorrentes diretos. Alcançar e superar o desempenho dos concorrentes. O competitivo, ele é um dos melhores. Por isso que é mais difícil, né? Ele é mais difícil e ele acaba sendo um dos melhores, porque você consegue superar aquilo que você faz e ainda pode até que superar o desempenho dos concorrentes. Temos que, assim, é bom sempre lembrar que sempre há uma troca. Quando fala alcançar e superar o desempenho dos concorrentes, ao mesmo tempo que a empresa que fez o benchmarking com a outra conseguiu superar o desempenho, o outro também conseguiu superar ou alcançar ou superar o desempenho. Então, os dois teve benefícios. O benchmarking, nenhum dos dois teve prejuízo com aquilo. Não, os dois têm benefícios. Cada um com o que desejava alcançar. E a desvantagem é difícil a parceria entre os concorrentes. E muitas vezes se contrata uma consultoria externa. Por exemplo, havia um consultor externo, um funcionário que era representante comercial da Natura. Vai estar a deixa da Dani, do caso da Dani. Aí, esse funcionário, ele sai da empresa e ele começa a fazer uma consultoria externa. E a Avon contrata esse consultor para dar uma consultoria de vendas. Querendo ou não, esse consultor, que era representante comercial antes da representante da Natura, ele conhece um pouco o processo da Natura. E ao trabalhar para a Avon, ele leva algumas informações para a Avon. Certo? Lógico que essa consultoria aí, mas nossa, aí é ilegal, não pode fazer isso, é contra a sé. Não, o que você não pode fazer, na verdade, conhecimento, não quer dizer que eu aprendi isso nessa empresa que eu não posso sair e por aí e utilizar o conhecimento que eu tive em outras empresas. Você pode. O que você tem que tomar cuidado é com a ética. Você tem apenas falar assim, olha, o que eu aprendi na empresa, vou melhorar o processo. Esse processo aqui que está ruim, é possível melhorar dessa forma, porque eu já tive casos, eu tenho experiência que isso melhora, tá? Não quer dizer que você vai falar, não, a Natura fazia isso, pode fazer que dá certo. Isso já não é bacana. Mas sim, existe também, quando você faz um benchmarking competitivo, é normal acontecer da contratação de um consultor externo para você conseguir informação da outra empresa concorrente. No competitivo, acaba sendo até mais comum contratar uma consultoria externa para conhecer o processo da outra empresa do que fazer o benchmarking. Por quê? Porque ele é mais complicado, ele é mais difícil de ser aplicado por causa da parceria. Mas não quer dizer que não exista. Existe até demais. Tranquilo para vocês? Competitivo também?
Tranquilo. Tranquilo. Realmente é o mais difícil. Entendi. É o mais Realmente- difícil que a Miri falou mais rápido. É realmente o mais difícil. Você viu, né? Isso aqui foi, nossa, foi até... talvez eu perderia horas aqui, mas vocês até entenderam mais rápido. Sim, sim. Genérico. Eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, a Melissa. Tem a Melissa original e tem muitas réplicas, que seria o genérico? Ou não? Não tem a ver com isso. Vamos verificar. Vamos verificar o que é esse genérico. Tá. Opa, genérico. Na verdade, não. Por quê? É o remédio. Tô brincando. Meu Deus. Não sei também. Por que não, né? Genérico. O genérico, por que ele trata genérico? Porque ele não está falando dentro da empresa, de uma única empresa analisar, e nem ao competitivo. Análise da empresa, duas empresas do mesmo ramo, com a mesma função. Mas sim, ele está falando assim, ó, várias funções da empresa. As empresas com funções ou processos empresariais semelhantes. Por exemplo, eu trabalho, eu sou uma indústria de sapatos, certo? E eu tenho o meu transporte próprio. A própria empresa faz o transporte. E eu sou uma indústria de metal. E eu também tenho transporte próprio. A minha parte logística, a parte de transporte, ela é igual para as duas empresas. Ou melhor, possuem processos semelhantes. Porém, ela não tem concorrência nenhuma. A vantagem, independente das diferenças entre as empresas, ou melhor, não precisa... tem que ser idêntica à empresa para poder fazer o benchmark. Não, também consegue fazer, porque um processo que você deseja, ele é parecido com o seu. Então você também consegue fazer o benchmark. Certo? E as empresas estão mais dispostas a trocar informações verdadeiras. Por quê? Porque ela não tem a concorrência, o competitivo. Estamos falando de empresa aí de sapato e empresa de ferro, né? Metalúrgica, que tem transporte próprio. Resumindo, não tem nenhum indicador que fale assim, não, se a empresa se der bem, eu vou prejudicar. Certo? Tranquilo? Certo. Dani, quer complementar também, Dani? Não, Flá, pode continuar. Ó, também para vocês, ok? Ok. Ok. E tem o funcional. O funcional, eu vou deixar vocês lerem e vocês vão me dizer o que vocês entenderam e qual é a diferença do genérico e dos outros. Tudo bem? Ela é voltada para a área de processos, né, da logística em si, pelo que eu entendi. Agora,
que aconteceu que tá silêncio? Ô, vácuo! Na verdade, eu tô esperando vocês lerem e dizer qual que é a diferença que vocês veem do funcional pro genérico. Ah, tá. Nossa, Ah, então tem... tá. Nossa. O funcional é algo mais específico em relação ao genérico? Todos concordam? Cláudia, quero ouvir sua voz. Se quiser, vamos mudando, tá? Tô no genérico agora. É que assim, o genérico não tem nenhuma área específica, ele tá do lado de todo mundo, em todos os setores. Já o funcional não, ele já é uma área mais específica? A gente pode dizer que dentro do genérico existe o funcional? Professor, posso falar? Sim. Pode falar. O genérico, ela é voltada para a parte mais empresarial e tal, como chama o outro? Isso, o funcional, ele é mais voltado tipo, para a área de distribuição do processo, da logística e tal. Todos Tá estão errado, né? corretos. Ah, tá. Todos estão corretos. O funcional, na verdade, ele tá dentro do genérico. Mas também é um dos tipos, tá? Genérico é quando você não tem uma função exata. Você pode pegar qualquer setor. Se eu quiser comparar esse setor com esse setor, eu posso sem problemas nenhum. O genérico, por exemplo, eu quero comparar o administrativo, a organização a impressão do RH o setor do RH e a impressão do processo de impressão no fiscal. São empresas separadas, né? O RH de uma empresa e o fiscal de outra empresa, tá? Então vocês veem se vocês conseguem visualizar o que o genérico pode fazer. São processos de impressão e arquivamento, mas são empresas diferentes, setores diferentes. Mas o processo é meio que semelhante. Certo? Esse é o genérico. Certo. Funcional, ele está setorizado. É área funcional. Está lá na área distribuição, é distribuição total, faturamento. Eu vou ver a área como ela funciona como um todo, não como só a impressão de folhas, o processo de scanner, o processo de arquivamento. Mas sim, funcional. Eu quero saber como funciona o seu setor administrativo. Vou analisar o funcionamento de um setor com o funcionamento de outro setor. Mesmo que sendo de empresas totalmente ramos diferentes. Na verdade, a intenção são ramos distintos que adotam técnicas nas mesmas funções. Então, o funcional seria o todo. O genérico seria a parte. Certo. Certo? Certo. Certo. Cláudia, tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, Pode falar, Cláudia. só me responde uma coisa. É genérico ou é genético? É genérico. E o genérico É. aqui, né? Um tá genérico e o outro genético. Falei, qual agora? É genérico. Ó, genérico e o outro tá genético. Genérico. Escrevi errado. Olha, Cláudia. Ó o Flávio querendo enganar nós. Não, Então, eu tô aqui, meu Deus, mas ele tá falando uma coisa e tá escrita a outra. não. É genérico mesmo. Meu dedinho bateu errado aqui. Aula de biologia, tudo bom? Eu nem tenho acento. Acho que nem precisa, né?
Opa. Obrigado, Cláudia. Oh, de nada. Foi mal aí, tá? Não, obrigado. Eu nem tinha percebido. É. Você percebeu, né? Que eu não percebi, né? Sim. Deu. Dani, quer complementar os tipos do marketing, os tipos de benchmarking? Não, Flá, pode seguir. Aqui tem os processos de elaboração do benchmarking. Aí que eu pergunto a vocês, a gente continua? Fico preocupado também do pessoal que saiu, mas daí é responsabilidade deles, né? Aí o que vocês acham? Vocês absorvem mais informações sobre benchmarking? Por mim tá tranquilo, tá uma aula gostosa de assistir. Você que sabe, gente. Mas se a galera tipo, não tiver muito afim ou tiver coisa pra fazer, por mim tudo bem continuar depois. Mas se for pra mim continuar, também tá tudo bem. Eu acho que a gente podia continuar na próxima aula, porque depois a gente vai dar o case e tem poucos alunos. O que você acha, Flá? Você acha que eu tô errada? Não, vocês que sabem. Por mim. Qualquer coisa a gente passa Fica a critério de informação. vocês. Também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Ó, o processo, ele é baseado em 7 processos. Eu acho melhor também deixar... porque senão ia ficar metade hoje, metade semana que vem, metade na segunda-feira. Então, vamos fazer assim, pessoal. Eu gostaria, mas eu acho que depois, para vocês fazerem o Tudo de casa. case, mas vou fazer assim, ó, eu venho com a Dani, qualquer coisa, a gente vai disponibilizar o case para vocês já. Aí você já pode dar uma lida. Aí na aula que vem, conforme a gente for falando, vocês já podem até já detectando alguns fatos no case. O que vocês acham? Melhor. Pode ser, professor. Eu também acho melhor. Até porque eu tô muito cansada, eu não tô conseguindo mais prestar atenção. Eu também Bem, não. então, Tá falando desse jeito mole. Amanda. Amanda. Nossa, Amanda. Eu tô muito cansada. Acordei 2 horas da manhã hoje, que eu fui viajar com meu pai. Oh, Quase morrendo aqui. Nem tomei banho ainda. Tem que tomar banho. Ah, nem vem com eco. Eu tinha que ver a aula. Você queria que eu ficasse sem ver a aula? Não, fez certo, Amanda. Hum. Mas eu vou estar Então, compartilhando, vou conversar com a Dani, eu vou compartilhar com vocês, tá? Até Uhum. porque já tem 1h30 de aula, para não ficar. 1h50, quase 2 horas de aula, para não ficar cansativo para vocês e para quem for assistir depois também a gravação. Mas mesmo assim, eu vou mandar o case para vocês, tá? Vou ver com a Dani, vou mandar o case para vocês irem analisando já e lendo também, para vocês se familiarizando. Segunda-feira tá logo aí. A gente já pega firme neles. Tá bom. Tudo bem? Tranquilo. Não queria desanimar vocês, mas sexta-feira que vem é o último dia de aula, então tô meio aqui, meio crise de tristeza, mas tudo bem. Quem sabe você me vê ainda fazendo finanças lá, Flávio? Ou seria bom, hein? Mas esse ano não vai ter mais, viu, Amanda? Eu conversei com a Alessandra, mas quem sabe ano que vem, sei lá.